Bom dia, amada igreja. Vamos iniciar a aula de hoje. Nós continuarmos o estudo do breve catecismo de Westminster. Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta manhã. Agradecemos por tua bondade em estarmos de pé, em estarmos vivos, em acordarmos e percebermos, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, misericórdia, graça, amor sobre nós, Pai. Imerecidamente o Senhor tem derramado sobre nós tudo isso. Agradecemos, Pai, por isso. E que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações através dos ensinamentos contidos na pergunta 27 do breve catecismo de Westminster. Que todos nós sejamos edificados, ensinados, instruídos por tua palavra e a revelação do teu Santo Espírito, Senhor. E que o Senhor nos capacite a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado sobre a tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então continuar o breve catecismo e hoje vamos ver a pergunta de número 27. Estamos naquela segunda grande parte sobre Cristo, redenção, graça e lei. Na pergunta de número 26 nós estudamos sobre o ofício de Cristo como sendo rei, certo? Então vamos à pergunta de número 27, e é a seguinte: em que consistiu a humilhação de Cristo? Vamos todos juntos? Em que consistiu a humilhação de Cristo? Nós vamos reter dessa pergunta que Cristo, então, opa, eu ouvi alguém dizendo, se humilhou. Cristo, o rei da pergunta 26, se humilhou. Resposta: a humilhação de Cristo, vamos todos juntos, né? A humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido, e isso em condição baixa e sujeito à lei, em ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo. Vamos às referências bíblicas então. Lucas 2:7. Lucas 2:7. O que diz Lucas 2? Diz sobre o nascimento do Messias, o nascimento do menino Jesus. Lucas 2. No versículo 7 está escrito o seguinte: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja o versículo 7 que o evangelista Lucas, que escreveu esse evangelho, nos ensina que alguém ficou grávida. Quem? Maria. Então, Maria deu à luz, alguém nasceu, deu à luz o seu filho primogênito. O que significa primogênito? O primeiro gerado, o primeiro nascido, gênito primo, primeiro nascido. Isso vai fazer com que você conclua que, pela leitura da palavra, que Maria teve mais filhos. O texto bíblico nos diz, e nasceu o unigênito filho de Maria. Não é o único filho de Maria. Nasceu o primeiro filho de Maria. Portanto, Maria era virgem. Virgem. O primogênito de Maria nasceu. E o que o texto continua dizendo? Enfaixou o menino. Por que enfaixou o menino? O menino que nasceu precisava de um cuidado muito especial, recém-nascidíssimo, como Manuel. Um cuidado muito especial.
Jesus, o Filho de Deus, precisava ser cuidado, porque ele era um recém-nascido, porque qualquer coisa poderia fazer com que ele ficasse doente. O Filho de Deus não nasceu e falou, não, ele é todo poderoso, não precisa enfaixar, não precisa cuidar, não precisa fazer isso, não precisa amamentar, não, ele é Deus, ele se cuida. Perceberam o detalhe tão lindo do relato de Lucas? Ele foi enfaixado porque ele precisava de um cuidado especial, porque senão ele morreria. Como um menino recém-nascido, como um ser humano. A gente às vezes não pensa nos detalhes do texto bíblico, né? O cuidado que Maria teve com o seu pequenino. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. O que é manjedoura? É um berço lindo, né? É um berço do rei. O que é uma manjedoura, né, Marcos? O que é uma manjedoura, Marcos? É um coxo. Isso. Hoje eles colocam sal no coxo. É a mesma coisa que manjedoura. Manjedoura é o local de manjar para animais quadrúpedes de pequeno porte. Maria enfaixou seu filho e colocou ele aonde? Onde que ele estava? Não tinha lugar na hospedaria. Não pôde ficar lá no hotel por onde eles passaram. Então vamos ter que pôr o menino em algum lugar. Acharam em alguma fazenda ali na redondeza um local para colocar o menino, onde os animais comiam, certo? Tiraram ali o capim, o alimento que estava ali posto para os animais, limparam, quem sabe da forma como puderam, e colocaram Jesus enfaixado ali dentro, protegido, quem sabe por uma cobertura, mas ali na manjedoura, onde os animais comem. Manjedoura. Quer mais? E o texto continua dizendo o quê? É porque não havia lugar na hospedaria. Não tinha lugar para ele ficar. Não tinha lugar para esse menino ficar. E ele é Jesus. E ele é o rei da pergunta número 26. A humilhação de Cristo. Por que tudo isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá, o próximo texto. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Filipenses, capítulo 6, capítulo 2, versos 6 a 8. Quem escreveu Filipenses? O apóstolo Paulo, não é? Foi uma carta dirigida à igreja que ficava em Filipos. Muito bem, capítulo 2, versos 6 a 8 diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, quem? Leia as últimas palavras do verso 1. Quem? Cristo Jesus. Do verso 5. Do verso anterior. Quem? Cristo Jesus. Aí continua o verso 6. Que este Cristo Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Na versão ARA que você está lendo aí, quem tem a versão Almeida Revista Atualizada, diz o quê? Não julgou com usurpação, pegar isso por direito e eu não abro mão disso por nada, porque ele era Deus. Por usurpação, o ser igual a Deus. Aqui essa versão diz assim: não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Sou homem, mas eu sou Deus. Todos devem me respeitar. Ouviram? Romanos, Hebreus. Vocês da Galileia, vocês da Judéia, estão ouvindo? É Deus que está aqui agora, então todo mundo fique quieto. Jesus fez isso? Não julgou com usurpação, não considerou isso, não levou isso para que ele usasse disso para se exaltar. Deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana.
Que coisa linda esse texto. O Deus encarnado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não usou de ser Deus para se exaltar no momento em que esteve como homem. Ele se esvaziou, e esvaziou de tal forma que o Criador se fez criatura. O Criador se fez criatura. Criatura nunca se fez criador. Nenhuma criatura se fez criador. Mas o Criador se esvaziou e se fez criatura. Alguém que nasceu. Coisa linda. E Jesus sempre existiu, mas ele passou a existir no tempo, no espaço, e se fez como homem durante certo tempo e se sujeitou ao tempo, à limitação da matéria, à limitação do tempo, à limitação do espaço. Deus se fez homem. Outro texto, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo. Qual é a plenitude do tempo? O tempo, aqui, Paulo está dizendo, o momento exato, é kairos no grego. O momento de Deus, o momento exato de Deus, a plenitude do tempo. Ou seja, quando Deus falou, dentro daquele plano maravilhoso e grandioso da redenção, ele fala, agora é o momento do quê? Tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deu o tempo certo, Deus falou, agora é a hora de Jesus, do Cristo, do meu Filho, ir à terra e nascer como homem e se sujeitar à lei. Nós vamos ver daqui a pouco, explicando a resposta, essa sujeição de Cristo ao nascimento, à gestação, à lei e tudo mais. Ok? Entenderam esse texto? Então, esse texto é mais uma prova para você argumentar com relação ao nascimento, à encarnação de Cristo. Ok? Próximo texto, Isaías 53:3. O texto muito conhecido de Isaías 53:3. O Isaías 53 é uma profecia sobre quem? Sobre Jesus, isso mesmo, sobre o Messias. Isaías 53. Quem sabe aproximadamente o tempo em que Isaías escreveu essa profecia antes do nascimento de Jesus? Fala, arrisca. Alguém sabe? 500, quem mais? 400. Quem mais? 700. Foi aproximadamente 900 anos antes de Jesus ter se encarnado. 900 anos antes, aproximadamente. Ok? Vamos lá. E o que diz então o verso 3? Era desprezado e o mais rejeitado. Quem que despreza um rei? Quem que despreza? Quem que rejeita um rei? O mais rejeitado e desprezado dentre os homens. O que mais que o texto diz? Homem de dores. Homem de dores. Jesus sentiu dores. Dores na alma, dores no físico. Jesus sentiu tristeza aguda. Muita tristeza. Muita dor. Muita angústia, a ponto dele dizer assim, a minha alma está angustiada até a morte. Quem? O Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado. Dores, e sabe o que é padecer, aquilo que nós estamos estudando em Hebreus. Jesus sabe o que é padecer. O Deus experimentou padecer, experimentou sofrer.
homem de dores, e sabe, ele sabe o que é padecer. Por isso ele fala: eu sei isso que você está sentindo. Eu sei, como seu sacerdote agora, eu sei. Eu me compadeço de você, porque eu sei o que é isso. Essa tristeza, essa dor, angústia. E eu posso pedir ao Pai para que alivie isso de você, para que capacite você, meu filho, a passar por isso, porque eu sei o que é isso, e eu intercedo por você junto a Deus Pai. Essa é a intercessão do sacerdote, do sumo perfeito sacerdote que nós temos. Sabe o que é padecer. Que mais? E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías, toda coisa linda, né? A profecia. Ele já se coloca como alguém que, se estivesse lá, ele desprezaria também. O homem de quem... Na profecia ele fala: nós não fizemos caso dele. Isaías está falando: ó, se eu tivesse lá... Isaías não falou isso. Se eu tivesse lá, eu não rejeitaria, mas... né? Ó, eles vão rejeitar lá, mas poxa, se eu tivesse, eu não rejeitaria, porque ele é Deus. Não, Isaías está dizendo assim, ó: o Messias vai vir e todos nós vamos rejeitá-lo. Que coisa linda, né? Linda não isso, porque é triste, mas é a profecia dizendo que todos rejeitam a verdade, todos amam as trevas, todos rejeitam a luz e amam as trevas. É, isso, exatamente. Pedro no momento falou: não, eu jamais, Senhor. Mas Jesus falou: não, você não sabe o que você está falando. É legal isso, né? O que Isaías profetizou. E dele não fizemos caso. Outro texto, Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Mateus foi quem? Apóstolo? Fala para mim. Quem arrisca? Mateus foi apóstolo? Foi? Foi. Mateus foi um dos 12. Muito bem. Mateus 27, 46. Primeiro dos 4 evangelhos. Mateus 27, 46. Aqui, no momento da crucificação de Cristo, por volta, no 46, por volta de 3 horas da tarde, o que diz aí na referência escrita de acordo com o tempo no hebraico? Hora nona. Isso, hora nona, que é aproximadamente 3 horas da tarde. Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que essa declaração de Jesus, gritando em alta voz, expressava qual sentimento? Abandono. O que mais? Extrema angústia. O que mais? Rejeição. Muito bem. O que mais? Lamento. Muito bem. O que vocês acham de dor? Ali estava já acabando, findando a vida de Jesus. A vida de Jesus como homem estava quase para expirar. Ali naquele momento em que ele declarou: por que o Deus meu me desamparou nessa hora? E daqui a um pouquinho ele rendeu o Espírito. Ele morreu. Nesse momento então ele foi desamparado, ele sofreu, ele sentiu dor, abandono, tudo isso, sem amparo algum. Inclusive, fala para mim, inclusive amparo de Deus Pai. Justamente isso, Marcão. Naquele momento, Cristo, Jesus, não teve o acolhimento do Pai. Isso é humilhação?
muita, total entrega perante os seres humanos, perante os principados e potestades, perante o inimigo. Total entrega, total rendição, total humilhação. Muito bem. E o próximo texto, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok, nós estávamos na maldição da lei. Ok, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Mas, não, Rodrigo, peraí, deve ter escrito errado esse texto aqui. Alguém escreveu errado. Cristo, maldição? Cristo, maldito? É isso mesmo? É isso mesmo. Maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Lá em Deuteronômio você encontra esse texto. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse texto, sobre esta passagem. Mas Cristo se fez maldição por nós. Isso é humilhação? Muita, muita. Diante de Deus, diante dos homens, diante do inimigo, diante dos principados e potestades. Humilhação do Filho de Deus. E o último texto, 1 Coríntios 15, verso 3 e verso 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Aqui quem está dizendo isso é Paulo. Muito bem. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Ele recebeu isso. O quê? Que Cristo morreu. Cristo morreu. Mas o Deus eterno, aquele que tem vida plena e abundante nele mesmo, aquele que é o dono da vida, morreu? Morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, confirmando a profecia, e que foi sepultado. O que é um sepultamento? Sepultamento é a prova irrefutável de que houve um falecimento. De que houve um falecimento. Quando um ser humano morre, ele precisa ser sepultado. Foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora essa terceira parte depois nós vamos ver na próxima pergunta. E ressuscitou, aleluia. Isso vem depois na pergunta 28, sobre a exaltação de Jesus. Mas hoje nós estamos vendo sobre a humilhação de Jesus. Então ele morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras. Muito bem. Próximo slide, agora vamos às partes. A importância de nós compreendermos sobre a humilhação de Cristo. Por que nós temos que estudar isso? Você como crente, e você que não crê em Cristo Jesus, é importante você saber disso, para que você seja notificado que Jesus Cristo se humilhou para salvar você. Você crê em Jesus Cristo porque Ele fez isso por você. Aleluia. Você que não crê em Jesus Cristo nesta manhã, está notificado nesta manhã de que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E agora nesta manhã, quem sabe, uma oportunidade de você falar: Ele fez isso por mim. Eu preciso me entregar a Ele. É esse Redentor que eu tanto preciso. Eu creio em Jesus Cristo e eu quero essa nova vida que Ele tem para me dar, porque Ele morreu no meu lugar. Aleluia. Então, a realidade da humilhação de Cristo foi importante porque ela faz parte do plano de redenção. Vejam esse ensinamento. Porque se nós pararmos para pensar assim, mas por que Jesus morreu? Por que o Filho de Deus teve que se entregar? Mas por que foi dessa forma?
Não tinha outra maneira. Mas como as pessoas vão ver que o Deus que salva é tão fraco, tão impotente? É dessa maneira que Deus planejou a redenção do seu povo. O plano já está escrito, já está pronto, já está executado nas determinações e nos decretos de Deus. E falta pouco para nós vermos a consumação disso tudo. Mas então, isso foi um plano de Deus, um plano perfeito, entregar o seu filho para ele se humilhar no lugar dos pecadores que se arrependem e creem nele. Foi plano de Deus. Então, se foi plano de Deus, você vai parar agora e refletir que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. É dessa forma? Deus sabe o que Ele está fazendo. Não foi algo que o inimigo pegou Jesus, o Filho de Deus, e matou na cruz e ele, vencemos. Não. Deus declarou a vitória na cruz. A vitória dele. Plano maravilhoso. Tendo que fazer o seu filho se humilhar. Para que pecadores amados por Deus pudessem ser salvos, o Salvador, Cristo Jesus, preste atenção, precisou se identificar com eles, e isto voluntariamente e por amor. Cristo, o Filho de Deus, se encarnou, se identificou com a criatura, com o ser humano, ou seja, se tornou como um de nós, como diz o apóstolo João, como um de nós, se identificou com o ser humano em todos os aspectos, exceto quanto ao pecado, e isto voluntariamente, porque Jesus não obedecia ao Pai, porque eu tenho que obedecer ao Pai, poxa, eu vim aqui para a terra, faz parte do plano do Pai, está tão difícil, mas vamos lá, né, fazer o quê? Voluntariamente ele obedecia por amor ao Pai, ainda que doesse. Ele se humilhou, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, bateram nele, viraram as costas para ele, não quiseram ouvir o discurso dele, mas ele foi obedecendo, até a morte. E uma morte maldita, morte de cruz. E ele obedeceu voluntariamente e por amor. Amor a quem primeiro? Ao Pai, aleluia. Nós precisamos ter isso sempre em mente. Quando Cristo se ofertou na cruz, Ele primeiro se deu ao Pai, em obediência ao Pai, fazendo, eu obedeço a Ti, Pai, porque eu amo a Ti, Deus Pai, por isso eu me entrego. E em segundo plano, eu amo aqueles todos que eu, pela minha morte, serão e estão sendo alcançados, salvos. Eu amo todos eles. Eu amo o Pai em primeiro lugar, por isso eu me entrego na cruz, por amor. E você pode dizer, por amor a mim o Senhor se entregou na cruz, aleluia. O Senhor se humilhou. E olha só essa frase de Thomas Watson, que frase maravilhosa. A encarnação de Cristo não é nada mais além do amor coberto de carne. Pense sobre isso. Vamos para as partes então da resposta. Ele ter nascido, isso em condição baixa e sujeito à lei, em ter sofrido as misérias desta vida. A humilhação de Cristo consiste em ele ter nascido. Mas como? Ele ter nascido? Nascer é natural. Por que alguém vai se humilhar nascendo? Sabe de quem que nós estamos falando? Daquele que nunca deixou de existir. Sabe de quem que nós estamos falando? De quem nunca foi criado. Sabe de quem que nós estamos falando? De Deus, que não tem início nem fim de dias. Mas ele se sujeitou a um nascimento. Ele nasceu, se humilhou, nascendo. Cristo abre mão de sua glória divina, de sua realidade, de desfrutar de eternidade. Quem nasce
morre. Quem nasce, o relógio está numa contagem regressiva a caminho da sepultura. Ele se sujeitou a isso. Ele se sujeitou ao tempo. É. Isso mesmo, exatamente, né? É diferente do incrível caso de Benjamin Button, né? Que foi criado, que ele é velho e depois vai ficando novinho. Isso não existe, Bom, Jesus experimentou se limitar ao tempo, aos efeitos deletérios do tempo, como diz a doutrina. Ou seja, ele foi envelhecendo e morreu aos 33 anos. Juntamente com o Pai e o Espírito Santo, isso na eternidade, assume a natureza humana e se limita ao tempo. Jesus não se incorporou magicamente como uma aparição mística. Como assim? Jesus, como dizem alguns, isso apoiados em doutrinas lá dos primeiros séculos, como que Jesus tivesse surgido do nada, já pronto. Uma aparição mística, mágica. Não foi dessa forma. Mas se submeteu à condição humana de gestação. Como foi a concepção de Jesus? Miraculosa, sim, pelo Espírito Santo e também usando o gene de Maria. E ele ali foi concebido. E você, mamãe, que já teve um filho, lá no início, aquele primeiro serzinho, um zigoto, o coraçãozinho batendo, não tem nem braço, nem perna, nem cabeça, coraçãozinho batendo, o cérebrozinho iniciando a formação, e ali ele vai se desenvolvendo. E Jesus se desenvolveu no útero de Maria. Coisa linda. Se sujeitou à gestação humana. Embora Jesus não tivesse praticado pecado algum, tampouco fosse pecador, ele experimentou os efeitos do pecado. A raça humana sofre os efeitos do pecado. Você e eu sofremos os efeitos da queda dos nossos primeiros pais, pelos quais nós somos pecadores, mas também é responsabilidade nossa, porque nós pecamos, e cada um tem a sua responsabilidade, porque peca porque quer, porque tem essa tendência de pecar contra a lei de Deus. Mas Jesus, ele experimentou não porque pecou ou porque era pecador, mas ele experimentou os efeitos do pecado, na contingência de fome, necessidades, né? Sede, cansaço, tristeza, rejeição, traição, privações físicas e todas as demais dificuldades de sua encarnação. Ele, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, não tinha nem mesmo um lugar digno para nascer. Porque nas culturas do tempo de Jesus, principalmente as orientais, falavam que a divindade vindo à terra viria com muita pompa. É o Filho de Deus, é o Deus na terra. Então o Deus na terra vem com carruagem de ouro, o que mais? Palácio, num trono, nascido dentro do palácio. Mas Jesus não tinha nem mesmo um lugar digno de nascer. Quem que nós estamos falando? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E viveu pobre economicamente falando. Sim, a família de José era pobre. José e Maria eram pobres. Tanto é que a oferta pelo nascimento de Jesus foram 2 pombinhos, de acordo com a capacidade econômica deles. Sendo Deus e não estando limitado a qualquer lei, ele se sujeita e cumpre toda a lei na condição de representante humano. Gente, quem criou a lei? Quem estabeleceu a ordem no mundo? Deus. Mas ele faz, e aí você pode depois estudar a lei do povo de Deus, e o Filho de Deus, ele se sujeita à lei. Mas Deus não está sujeito à lei. Deus manda na lei. Deus está acima da lei. Mas Jesus, o Filho de Deus, assumiu, se humilhou e ficou debaixo da ordenança da lei. Ou seja, a lei
mandava nele. Por humilhação, ele obedeceu à lei. O Deus encarnado. Tanto que João Batista falou: mas como eu batizar o Senhor? O Senhor tem que me batizar. Aí Jesus falou: não, tem que ser assim. Espera, faça isso. Depois você vai entender, João. Não importa que se cumpra toda a lei. E de fato, Jesus cumpriu todo o preceito da lei. Como nosso representante. Outra parte da resposta: a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz. A humilhação de Cristo consistiu em ele sofrer a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz. Ele sofreu a ira de Deus na cruz do Calvário. Ele sofreu a ira de Deus ao se apresentar como ofertante e oferta perfeitos. Ele canaliza a ira de Deus sobre si, onde a justiça de Deus foi executada sobre o pecado, ao ponto dele bradar na cruz, pela única vez em que o texto das Escrituras diz que Jesus não se referiu a Deus como Pai, mas Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que nós vimos que Jesus bradou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, o termo é sobre Deus Yahvé, não Pai, como ele orou, como ele falou com Deus Pai, se referindo a Deus como Pai, mas naquele momento ele se refere a Deus como Yahvé, o Deus da justiça, o Deus, primeira pessoa da Trindade. Naquele momento ele sofreu o desamparo de Deus. Ele sente e sofre a ira do Pai contra o pecado. E a morte na cruz era uma morte amaldiçoada. Como assim? O diabo que disse: a morte na cruz é uma morte amaldiçoada. Foi porque essas coisas de maldição, essas coisas é só do inimigo, né? Não. Quem diz que é maldito é a palavra de Deus. Amaldiçoar, nesse caso, foi Deus que determinou. Deus abençoa e Deus amaldiçoa. Leia Deuteronômio capítulo 20, 21, 22. Deus abençoa e Deus amaldiçoa, segundo a sua vontade. Isso às vezes a gente pensa, mas não, a maldição é do diabo, né? Bênção é só de Deus. Quem amaldiçoou? Deus, através de sua palavra, de sua lei, de sua ordem. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como se dissesse assim, pendurar no madeiro, estar pendurado na cruz é uma condição de uma pessoa tão miserável, é uma morte maldita, porque nem a terra, nem o céu podem estar com essa pessoa. Essa pessoa não pode encostar na terra e nem chegar ao céu. Tanta maldição. Era uma condenação para os piores dos piores. Exatamente. Maldição da crucificação. Olha lá. Assim, Jesus foi humilhado ao ser crucificado como um vil criminoso. Despido de suas vestes em vergonha pública. Olha isso. Que humilhação foi essa? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fora dos limites da cidade de Jerusalém. Uma morte terrível. Por que fora dos limites da cidade de Jerusalém? Tinha que ser fora, porque uma morte vergonhosa não podia estar na cidade santa. Tinha que ser fora dos limites da cidade de Jerusalém. O Cordeiro de Deus que assumiu o pecado foi para fora da cidade de Jerusalém. E a execução foi fora dos limites da cidade de Jerusalém. Morte maldita. E outra parte é em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo. O que Jesus então assumiu? Ele se humilhou, se sujeitando à morte. Ali no sepulcro, a humilhação de Cristo se apresenta como a aparente derrota diante da morte. Se nós estivéssemos lá durante a crucificação de Jesus, Cristo, nós como espectadores, olhando a morte de Cristo, então Cristo morreu, nós vimos, morreu, foi sepultado, o que nós íamos falar? Acabou, a morte venceu. A morte venceu. Mas nós estamos vendo, ele morreu. Acabou. Sabe isso que eu estou dizendo para você? Foi o sentimento dos apóstolos. Voltaram para trás. Cadê o Senhor? Acabou.
Ficaram muito tristes, muito para baixo. Mas ainda existia no coração deles um lampejo de fé. Aleluia. Existia ainda no coração deles uma esperança de que o Messias haveria de ressuscitar. E nós vamos ver na pergunta 28 sobre a exaltação de Jesus Cristo. Então houve uma aparente vitória da morte ali. Vitória da morte sobre a vida. Acabou. Jesus morreu. E esteve nesta condição durante certo tempo. Quanto tempo? 3 dias. Muito bem. Vamos à aplicação então. Que rei desejaria vestir pano de saco sobre suas roupas douradas? Mas Cristo não relutou ou desdenhou em tomar nossa carne. Se Cristo não tivesse se humilhado, se limitado e se encarnado, nós estaríamos encarcerados para sempre na prisão da condenação por nossos pecados e iniquidades. Vejam, Cristo se humilhou para nos exaltar. Cristo se entregou em obediência ao Pai para nos libertar. Cristo se fez maldição para que a bênção de Deus nos alcançasse. Isso consistiu a humilhação de Cristo. Que redentor maravilhoso é esse que você tem, que eu tenho? Não poderia ser tão perfeito, tão maravilhoso. Um plano majestoso, magnífico de Deus, onde o principado e os potestades acharam que tinham vencido, mas eles mal sabiam que ali estava ocorrendo a vitória de Cristo na cruz. Porque Ele se humilhou. Aleluia. Onde Cristo veio? De onde Cristo veio? Ele veio do rico céu, do reino do seu majestoso Pai. Para quem Cristo veio? Para os seus amigos? Não. Ele veio para rebeldes pecadores, inimigos de Deus, os quais haviam manchado sua imagem, desprezado seu amor. Que rei benevolente é esse que vai ao súdito, e o súdito que vai contra as ordens do reino, esse rei concede graça a esse súdito. E ele fala assim: você não vai conseguir pagar sua dívida aqui no reino, eu vou pagar. Você não merece, mas eu dou lugar no meu reino a você, súdito, por graça e por amor. De que maneira ele veio? Ele não veio com a majestade de um rei, mas veio pobre, nascendo sem conforto e amparo, tendo uma manjedoura como seu berço, as teias de aranha como cortinas e a dor agonizante como companheira de morte. Por que ele veio? Para redimir os seus, para que pudéssemos ser investidos no seu reino, aleluia. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Ele tomou nossa carne para nos dar o seu espírito. Ele desceu do céu para nos levar ao céu. Aleluia. Cristo se humilhou por nós. E agora, encerrando, depois de vermos o tanto que Cristo se humilhou, por que continuamos tão orgulhosos? Por que que a criatura continua tão se exaltando? Por que que a criatura acha que tem tantos direitos? Nossa identificação com Cristo é expressa em humildade, não em soberba e orgulho. É algo estranho ver Deus se humilhando e o homem se exaltando. Por que tanto orgulho da nossa parte? Por que achamos que temos tantos direitos diante de Deus e diante dos homens? Deus se humilhou. E nós, como criaturas, queremos nos exaltar. Ver o Salvador, algo estranho, o homem se exaltando. Ver o Salvador humilhado e o crente soberbo. Lembre-se, não há impossíveis para Deus. Ele pode subjugar um coração orgulhoso. Cristo nasceu de uma virgem, e o Deus que opera maravilhas foi quem fez isso, e pode realizar as maiores aparentes impossibilidades aos nossos olhos. Com o nosso coração exaltado, muitas vezes nós nos inchamos orgulhosamente, mas Deus, Ele dá um toque no seu coração, Ele te quebra inteirinho. Eu me achando diante de Deus, Ele dá um toque no meu coração, no meu orgulho, e estoura a minha bolha. A minha bolha de orgulho. Fala: você não é nada, Rodrigo. Se ajoelha, se entrega, reconheça, joga tudo no chão, Rodrigo, porque você não é nada. A partir do momento em que a gente se humilha, diz a palavra de Deus, nós seremos
exaltados. Aleluia. Seja humilde como o seu Senhor Jesus. Amém. 27. Então vamos todos juntos? Em que consistiu a humilhação de Cristo? Resposta: a humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido, e isso em condição baixa e sujeito à lei, em ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo. Amém. Oh Senhor, obrigado por Tua palavra que nos mostra que Jesus Cristo se humilhou, e pedimos que o Senhor quebre os nossos corações para nós aprendermos a respeito dessa humilhação de Cristo e de seguirmos os passos do nosso Redentor, de nos humilharmos, de reconhecermos os nossos pecados, de voltarmos atrás, de nos arrependermos, de vivermos uma vida humilde e alegre, porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém.